O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali o homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curá-lo em dia de sábado, para poderem acusar Jesus. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a tua mão. Ele estendeu a mão e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haviam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs que nos acompanham pelos veículos de comunicação, querida Carla voluntária, nossos funcionários e colaboradores, tenho aprofundado nesses dias em que lemos o autor da carta aos Hebreus, na leitura desta carta, deste testamento que nos foi dado. Não conhecemos seu autor, mas este escrito é de uma profundidade muito grande e de uma sabedoria ainda maior. Por isso, tenho dedicado-me ao longo das semanas do tempo comum a ver e a olhar com o coração aquilo que nos é apresentado na primeira leitura. Em hipótese alguma, estou querendo dizer que o Evangelho fica de lado. Não, não é isso. Mas o Evangelho por si só já é claro. E conhecer as Sagradas Escrituras é conhecer o próprio Cristo. Hoje, o autor da carta aos Hebreus nos apresenta uma figura que nos remonta ao livro do Gênesis e que, portanto, precisamos conhecê-lo um pouquinho melhor, apesar de que o relato desta pessoa lá no livro do Gênesis é um relato muito breve. Fora o seu nome, que aparece 3 vezes na Escritura, no Salmo 109, que a Yara acabou de cantar, na carta aos Hebreus, o nome Melquisedeque aparece pela 3ª vez, apesar de que foi a primeira na ordem literal, né? No livro do Gênesis. Quem foi Melquisedeque? Melquisedeque foi um sacerdote que apareceu do nada e sumiu do nada. Abraão estava na sua peregrinação rumo à terra dos caldeus, a terra que Deus lhe havia prometido por herança. E no meio do caminho, não é que tinha uma pedra, apareceu Melquisedeque. E Abraão entendeu Melquisedeque, viu que Melquisedeque, mais do que rei, era sacerdote. Portanto, Melquisedeque fez uma oferta, uma mediação entre Abraão e Deus. Diante daquilo, Abraão ofereceu a Deus aquilo que competia a Deus. O dízimo, isto é, a 10ª parte de tudo que é nosso, é uma oferta de gratidão ao coração de Deus, como que uma devolução à comunidade e ao Senhor daquilo que nós recebemos, reconhecendo que tudo vem dele e por isso somos gratos. E diferentemente do que era esperado, o sacrifício que Melquisedeque ofereceu não foi um sacrifício de um animal. Há poucos dias atrás explicava aqui
como eram os sacrifícios no tempo antigo, no Antigo Testamento. Mas Melquisedeque construiu um altar e ali ofereceu um sacrifício estranho: pão e vinho. Por isso, Melquisedeque, como nos recorda o autor da carta aos Hebreus, nada mais é do que um símbolo. Não confunda o Zé Carroceiro com o Zé Carroceiro. O Zé da carroça, né, o Zé Carroceiro, com o Zeca da roça. Melquisedeque existiu de verdade. Foi um sacerdote de verdade. Só que Abraão não conheceu sua herança, sua descendência e nem os seus antepassados. Por isso, surge do nada e desaparece do nada na Sagrada Escritura. Mas esta figura se tornou uma espécie de símbolo, de um protótipo daquilo que Jesus é. Em primeiro lugar, porque é para Jesus que se direciona todas as coisas da nossa vida. Não somente a 10ª parte, mas tudo. Porque, como nos recorda São Paulo, tudo foi feito por Ele e para Ele. Mas Jesus é aquele que se oferece em mediação por nós todos ao Pai. E o sacrifício ofertado no altar do Cristo não é de um animal, é o sacrifício dele mesmo, no pão e no vinho. É o que nós vamos fazer daqui a pouco. Aliás, já estamos fazendo, porque como nos recorda o Papa Bento XVI, agora participamos do sacrifício da palavra, do Cristo que se oferta na palavra. Bom, é por isso que o autor da carta aos Hebreus vai dizer-nos que este sacerdócio do qual o Cristo participa, ou melhor, do qual o Cristo tem a plenitude, é um sacerdote da ordem de Melquisedeque. Primeiro, para falar assim conosco, é um sacerdócio que não provém de costumes humanos, não é de uma linhagem hereditária, tal como o sacerdócio levítico. Os levitas era da tribo de Levi. Como é que surge isso? Vamos lá no Antigo Testamento. O povo de Israel, Abraão teve um filho, Isaque, que teve 2 filhos, Esaú e Jacó. E de Jacó teve 12 filhos. E os 12 filhos de Jacó deu a origem ao que nós chamamos do povo de Deus. O povo de Jacó, que mudou o seu nome para Israel, o povo de Israel. E aí vejam bem, quando chegaram na terra prometida, na terra que Deus deu a Abraão, dividiu em 12 pedacinhos a terra. E uma tribo, ou melhor, dividiu em 11 pedacinhos a terra. E um dos filhos de Jacó não ficou com terra nenhuma, por isso as outras 11 tribos davam um pouco daquilo que elas colhiam para sustentar este filho de Jacó. E quem era esse filho? Levi. E qual era a função do filho? Por que ele não ganhou a terra? Porque era ele que ficou com a função sacerdotal. Levi é o que ficou responsável de falar em nome de Deus aos 11 outros irmãos e falar com Deus dos outros 11 irmãos e de si próprio. Daí o sacerdócio do Antigo Testamento é um sacerdócio hereditário. Quem era descendente de Levi, quem tinha o sangue de Levi, pertencia à classe sacerdotal, à tribo sacerdotal. Então não tinha muita opção. Se você fosse homem e na linha genealógica de Davi, era sacerdote. E tinha as obrigações sacerdotais. Bom, Jesus não vem da tribo de Levi. Jesus vem de outra linhagem. Não é uma linhagem sacerdotal, apesar de estar na mesma linhagem de Jacó. Logo, Jesus quebra a lógica hereditária do sacerdócio. Jesus, ele é sacerdote para sempre.
E da mesma ordem de Melquisedeque, porque Melquisedeque não era nem parente de Abraão, não tinha sangue de Abraão, mas servia ao mesmo Deus que Abraão servia. E falou em nome de Deus para Abraão. Por isso, Melquisedeque é a figura, o protótipo perfeito do sacerdócio. O sacerdócio que procede de Deus. Aqui me recordo das ordenações. Sobretudo a ordenação que recebe este nome, do 2º grau da ordem, a ordenação nossa de presbíteros, que nos insere no grau sacerdotal. Aqui nós somos, me desculpe abrir um parênteses, eu vou ter que fazer a catequese sacramental. O sacramento da ordem, o sacramento do serviço, ele é constituído de 3 graus. O 1º grau da ordem, o episcopado, que são os bispos, sucessores dos apóstolos. O 2º grau da ordem, o presbiterado, nós padres, que participamos como colaboradores do munus apostólico dos bispos. Nós somos extensão dos braços do bispo. Porque se nós formos olhar no Novo Testamento, o sacerdócio do qual nós participamos, que é o sacerdócio de Cristo, foi confiado aos seus apóstolos, aos 12 apóstolos e aos seus sucessores, os bispos. Os presbíteros nascem como ponte para que a missão apostólica dos bispos seja desenvolvida na plenitude frente ao crescimento do povo de Deus. Imagina você, nosso bispo aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, ele nem se ele bilocasse, daria conta de assistir sacramentalmente todo o rebanho a ele confiado. Aí entra nós padres na história. E nós participamos, portanto, do sacerdócio. Somente os padres e os bispos são sacerdotes. E os diáconos? Os diáconos são servidores. Os diáconos não são sacerdotes. Por isso o diácono não celebra missa. Por isso o diácono não pode dar a unção aos enfermos, porque não foi dado aos diáconos a autoridade sacerdotal. Eles não atendem confissão, eles não podem fazer a unção dos enfermos, não podem celebrar a Eucaristia, porque a Eucaristia não é uma festa. Desculpe, esses dias o padre está tendo que fazer a catequese do início, porque muita gente acha que a Eucaristia é a festa da comunidade. Não, a Eucaristia é o sacrifício pascal do Cordeiro. Só um sacerdote pode oferecer um sacrifício. Por isso, se não tem sacerdote, não tem missa, não tem sacrifício. E por sacerdote entendamos bispos e padres. Bom, esse sacerdócio do qual nós participamos, aí o que eu disse, né, me recordo da minha ordenação sacerdotal e a de todos os padres, quando o bispo pede a Deus assim: constituí, ó Pai, este eleito no 2º grau da ordem que de vós procede. A ordem sacerdotal da qual nós, padres e bispos, participamos, não procede de uma linhagem hereditária. A ordem sacerdotal da qual participamos procede do Pai pelo Filho e na força do Espírito Santo. Porque aí nós precisamos olhar e entender: quem me fez sacerdote foi o Espírito Santo. É o Espírito que me faz participar do sacerdócio do Cristo. E justamente por isso, exercer o serviço de Cristo, o ministério de Cristo, em favor do rebanho do próprio Cristo. Como é que a gente sabe disso? Porque o gesto pelo qual um homem se torna sacerdote é um gesto de invocação ao Espírito Santo. É a imposição das mãos. O bispo coloca as mãos e pede a Deus que envie o Espírito Santo para santificar, consagrar. Tem mais uma na ladainha, né? Para que santifiqueis, para que consagreis, para ungir o eleito. A Yara já cantou a ladainha da ordenação sacerdotal várias vezes e vai lembrar-se disso, né? Parece que esqueceu, né? Porque vai para ungir,
para santificar, para ungir e santificar, para ungir, santificar e consagrar, como que um crescente na ladainha, porque quem faz é o Espírito Santo. Bom, Cristo é o sumo sacerdote. Diante do Pai, Ele está o tempo todo se oferecendo por nós. E quer justamente a nossa vida. O sacerdócio de Cristo não é um sacerdócio ensimesmado. Ele não é um sacerdote para se ostentar. Ele é um sacerdote para nos salvar. No pão e no vinho que Melquisedeque colocou sobre o altar e ofertou ao Pai, nós vemos o pão e o vinho que o Cristo colocou na mesa e se ofertou neles. Quando aconteceu isso? Na última ceia, na véspera de sua paixão. Reunido com seus apóstolos, o Cristo fez com que a oferta de Melquisedeque fosse levada à plenitude. Ou vocês acham que foi simplesmente aleatório? Jesus poderia ter usado peixe, poderia ter usado suco de uva, poderia ter usado, sei lá, cerveja, Deus sabe lá o que tinha de bebida. Mas Jesus escolheu pão e vinho, os mesmos itens que Melquisedeque ofereceu diante de Deus em nome de Abraão. E os levou à plenitude, porque a palavra de Cristo tudo transforma. E o Cristo não disse, olha, comam este pão que está abençoado por mim, para que este pão lembre a vocês o meu corpo que vai ser estraçalhado dentro de poucas horas por vocês. Não. Ao dar o pão, Jesus se deu no pão e disse, isto é o meu corpo. Ao dar o vinho aos seus discípulos, Jesus se deu no vinho e disse, isto é o meu sangue. Não é símbolo, não é uma recordação, é presença real de Cristo no pão e no vinho, que leva a oferta de Melquisedeque à plenitude, porque já não é mais um animal, já não é mais um sangue humano, mas é o próprio Deus que se fez carne e que se faz presente nas espécies consagradas que nós ofertamos nos nossos altares. É sacerdote eternamente na ordem de Melquisedeque, porque diante do Pai, desde toda a eternidade, o Cristo oferece-se por nós. E na ordem de Melquisedeque, porque não é uma ordem, como disse, consanguínea, hereditária, mas é a ordem da graça. É por isso, meus irmãos e irmãs, termino dizendo que o Cristo continua exercendo o seu ministério sacerdotal em favor de nós, seu povo. Tal como ele fez com o rapazinho da mão seca. Independente dos preconceitos humanos, independente daquilo que nós esperamos, o ministério sacerdotal de Cristo é para nos devolver a plenitude da vida que o nosso pecado nos faz perder. Não tenhamos medo, portanto, deste que está diante do Pai, dia e noite, se oferecendo como preces e súplicas em nosso favor. Em Cristo, tudo podemos, porque Ele é o sacerdote verdadeiro, que sempre está se entregando ao Pai, para que eu e você possamos ser livres de nossos pecados, curados de tudo aquilo que atrofia a nossa fé, e possamos um dia participar das promessas que Ele nos fez ao se entregar a nós na cruz, no pão e no vinho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Apresentemos ao Cristo, sumo e eterno sacerdote, as nossas preces. A nossa resposta será